antes das pirâmides, antes de Roma, antes de qualquer civilização que você conhece, eles já estavam aqui. Neste documentário você vai descobrir quem criou a humanidade, por que fomos criados, qual civilização construiu cidades impossíveis do nada, qual foi o motivo real do dilúvio e por que apagaram tudo isso da história. O que você está prestes a ver não está nos livros escolares, não está nos museus, está escrito em tábuas de argila com 6.000 anos, esperando para ser aberto. Arquivos do início. A história começa agora. Imagine acordar amanhã e descobrir que tudo que te ensinaram sobre a origem da humanidade está errado. Que antes de Roma, antes da Grécia, antes do Egito, existia uma civilização tão avançada que construiu cidades com tecnologia que não conseguimos replicar hoje. E que essa civilização não era humana. Em 1849, o arqueólogo britânico Austin Henry Layard escavava as ruínas de Nínive, no atual Iraque. O que ele encontrou mudou para sempre nossa compreensão da história. Milhares de tábuas de argila cobertas de escrita cuneiforme. Textos tão antigos que levaram décadas para serem traduzidos. E quando finalmente foram, os acadêmicos ficaram em silêncio. Porque o que estava escrito naquelas tábuas não era apenas história. Era um relato, detalhado, de seres que vieram do céu. Para entender os Anunnaki, precisamos voltar no tempo, 450.000 anos atrás. A Terra era um planeta selvagem, sem cidades, sem civilização, sem humanos como conhecemos. Segundo os textos sumérios, foi nesse momento que eles chegaram, vindos de um planeta chamado Nibiru, um mundo em órbita elíptica que passa pelo sistema solar a cada 3.600 anos. Eles pousaram primeiro no Golfo Pérsico, depois se espalharam pela região que hoje chamamos de Mesopotâmia, o berço da civilização. Uma coincidência? O nome Anunnaki, em sumério, significa literalmente aqueles que vieram do céu para a terra. Não eram deuses no sentido religioso. Os textos os descrevem como seres físicos, com hierarquia, com política, com guerras internas, com emoções humanas. No topo da hierarquia estava Anu, o rei de Nibiru. Abaixo dele, 2 filhos que mudariam o destino da humanidade para sempre. Enki, o sábio, o cientista, o criador. E Enlil, o governante, o guerreiro, o destruidor. A rivalidade entre esses 2 irmãos é o fio condutor de toda a história dos Anunnaki e, consequentemente, da nossa. Mas por que eles vieram? Os textos são brutalmente diretos. Eles precisavam de ouro. Nibiru estava perdendo sua atmosfera e o ouro em pó era a solução para estabilizá-la. Os próprios Anunnaki trabalhavam nas minas da África por milhares de anos, até que se rebelaram. Foi então que Enki propôs algo revolucionário: criar um ser primitivo, um trabalhador, que pudesse fazer o trabalho pesado, usando o material genético disponível no planeta e o próprio DNA dos Anunnaki. O texto sumério chama esse processo de Lulu, a mistura. Nós chamamos de evolução. Mas a pergunta que ninguém responde é: como saltamos de hominídeos primitivos para Homo sapiens em um piscar de olhos geológico, sem nenhuma espécie de transição? Com os humanos criados, os Anunnaki estabeleceram as primeiras cidades da Terra: Eridu, Nippur, Ur, Uruk. Cidades que aparecem do nada na história, já completamente formadas, sem período de desenvolvimento. A própria palavra suméria para cidade, Uru, significa lugar onde os guardiões brilhantes habitam. Nippur era o centro de comunicação dos Anunnaki, com uma câmara subterrânea que os textos descrevem como uma máquina que transmitia vozes pelo ar. Uruk era a cidade de Gilgamesh, o rei que era 2/3 Anunnaki. E Eridu, a mais antiga de todas, era a cidade de Enki. Escavações modernas confirmaram: Eridu existiu há mais de 7.000 anos, e embaixo dela,
existem estruturas ainda mais antigas que ninguém sabe explicar. Mas nem tudo era harmonia. Enlil nunca aceitou a criação dos humanos. Para ele, éramos escravos que não merecíamos nem o conhecimento do fogo. Enki discordava, e foi Enki quem nos deu o conhecimento proibido. Os textos sumérios dizem que Enlil ficou furioso quando os humanos começaram a se multiplicar. O barulho nos incomodava. Isso está literalmente escrito. Um ser supremo, incomodado com o barulho dos humanos. E foi então que Enlil tomou uma decisão: eliminar a experiência, usar as águas. O dilúvio não era metáfora, era um plano. O épico de Gilgamesh, escrito milênios antes da Bíblia, narra o dilúvio com detalhes perturbadores. Enki, que discordava do plano de Enlil, avisou um homem chamado Utnapishtim: construa uma embarcação, leve animais, leve sua família. O que veio depois está escrito nas tábuas com precisão, que levou estudiosos a comparar diretamente com o relato de Noé, porque eram o mesmo evento, narrado por dois povos diferentes, com 1500 anos de diferença. E quando as águas baixaram e Utnapishtim saiu da embarcação, ele encontrou um mundo destruído, e os próprios Anunnaki chorando pelo que haviam feito. Depois do dilúvio, algo mudou. Os Anunnaki começaram a se afastar. A presença física foi diminuindo, mas o conhecimento ficou. A astronomia suméria era tão precisa que calculava órbitas planetárias que redescobriríamos apenas no século XIX. A medicina suméria descrevia procedimentos cirúrgicos que só praticamos no século XX. A matemática suméria usava o sistema sexagesimal, o mesmo que usamos até hoje para medir horas, minutos e graus. Alguém nos ensinou. A questão é quem? Hoje, onde existiam as grandes cidades dos Anunnaki, existe poeira. O Iraque moderno guarda sob seu solo as respostas para perguntas que a humanidade ainda não sabe fazer. Eridu, a primeira cidade da Terra, é hoje um monte de areia no sul do Iraque. Ur, onde Abraão nasceu segundo a Bíblia, é um campo de escavação. Nippur, o centro de comunicação dos deuses, jaz esquecida. E Uruk, a cidade de Gilgamesh, o maior herói da antiguidade, mal aparece nos livros de história. Civilizações inteiras, apagadas. Como se algo não quisesse que lembrássemos. Os Anunnaki foram embora, ou não foram. Os textos sumérios não falam em morte, falam em retorno. Nibiru orbita, e órbitas se repetem. O que está escrito nas tábuas de argila há 6.000 anos é mais detalhado do que qualquer teoria que a ciência moderna tem sobre a origem do ser humano. Não estamos dizendo que é verdade. Estamos dizendo que as perguntas merecem respostas. Porque se existe uma chance, por menor que seja, de que nossa história começa muito antes do que nos contaram, então cada arquivo que abrimos importa. Você acabou de abrir o primeiro.